Bitcoin hoje e nos últimos dias está 100% lateral, ele simplesmente não se decide para onde ele vai. E a gente vai botar em pauta aqui se é realmente possível a gente ir para os 90 mil dólares de acordo com o Plan B no final desse mês. Então a gente vai ver aqui a viabilidade disso e também algumas evidências que a gente está tendo nesse exato momento que podem fortalecer o Bitcoin para a gente simplesmente continuar a nossa tendência de alta. Então, você está no canal Vídeo Modesto, aqui você aprende e entende como o mercado funciona. Eu já te peço o seu like, dê essa moral para mim, porque eu tenho que saber se você já confia e já conhece nosso conteúdo aqui. Então, para você, por favor, faça esse serviço para mim. Então, olha só, tá? Começando no gráfico mensal, é sempre legal, uma vez por semana, a gente dá uma olhada no panorama geral do Bitcoin. Então, é o seguinte, tá? Então, estamos tendo hoje um dia totalmente neutro, em que o Bitcoin está muito indefinido. A gente tem a dominância do Bitcoin também 100% indefinido. A gente não tem nenhuma direção concreta para onde a gente vai no momento. Mas essa lateralização ela pode preceder um grande movimento. A gente vai tentar dar uma projeção daqui a uns dias. E quem sabe, né, nesse final de semana, na semana que vem, a gente ter um grande movimento vindo por aí. E vamos tentar ver em qual lado isso pode ser. Cima ou para baixo. Agora, no gráfico mensal. No gráfico mensal, a gente vai ver o seguinte, tá? Tendência de alta. Isso aqui tá muito bacana e muito óbvio de você enxergar, que a gente simplesmente está formando nesse momento aqui né? Isso aqui é um fundo que tá dando continuidade à tendência anterior. Ou seja, tá? Repito, como eu falei ontem, se a gente tivesse um topo que iria indicar pra gente o fim desse ciclo, né? Acabou o bear market, acabou o bull market, e agora a gente está tendo o bear market, o ciclo do Bitcoin acabou. A gente não teria, tá? Isso aqui acontecendo, que seria um topo. Depois ele forma um fundo e o topo ele vem na mesma altura do topo anterior. Então a gente está tendo praticamente agora um rompimento de topo. Ou seja, tá? Isso aqui, de acordo com o histórico do Bitcoin, não é um indicativo que acabou o ciclo. E sim é um indicativo que a gente pode ter uma explosão pela frente e uma continuidade de alta para assim depois a gente terminar o ciclo. Então a gente tem algumas evidências aqui muito positivas e historicamente a gente sabe que pode acontecer um movimento diferente agora, mas se ele continuar seguindo o que ele já tem feito, a gente vai ter uma análise muito positiva aqui, a gente vai ter uma indicação de um movimento muito positivo para o Bitcoin, levando sim a gente buscar valores acima aí, onde quer que você queira que o Bitcoin chegue, tá? Agora, saindo do gráfico mensal, indo para o semanal, olha que bacana aqui, tá? Isso aqui tá com toda a cara de alta, tá? Quando a gente olha o mensal e o semanal, a gente tá vendo o que, tá? Um médio para longo prazo. Quando a gente fala de curto prazo, a gente olha um pouco do diário, 4 horas e 1 hora, aí sim a gente consegue ter uma noção e uma análise de curtíssimo prazo. Então, olhando semanal e mensal, a gente consegue dar uma olhada bem macro para ver nos próximos meses aí se a gente tem realmente condição de continuar nossa tendência de alta. E por tudo que está acontecendo aqui, tá? Com essa alta que ele teve, esse fundo formado, esse pivô de alta formado, eu quero deixar bem claro para vocês que nesse exato momento a gente está tendo sim um padrão de continuidade de alta, tá? Isso aqui seria um pivô de alta para a gente continuar subindo, ou seja, isso aqui seguiria e daria seguimento a uma tendência de alta. A gente não tem nada no gráfico mensal e no semanal que indique pra gente que a gente vai simplesmente acabar por agora. A gente vai descer, buscar os 30 mil, como muita gente ainda está esperando esse valor. Então a gente tem que ter calma e principalmente, ó, mente aberta e ligada para a gente não ficar se preocupando com uma coisa que não aconteceu ainda. Então vamos viver um momento de cada vez, vamos fazer a análise de hoje com muita calma. Não quero que você perca seu sono, não quero que você se preocupe à toa, porque a gente pode sim, o mercado volátil, a gente pode ter queda, pode ter alta em pequenos dias, muita alta, muita baixa, então isso aí mexe com o coração e você tem que estar preparado para isso. Agora, voltando aqui no nosso padrão gráfico diário, você, olha só, tá? Isso aqui é uma tendência de alta ainda, por mais que você esteja aí desesperado, Douglas, tá caindo, o Bitcoin não vai para lugar nenhum, será que a gente vai buscar 60 mil? Por onde a gente vai? Calma, tá? Calma, porque por enquanto a gente aqui não tem nada indicando o fim do mundo. E, pelo contrário, a gente está indicando um novo mundo aí que é o Bitcoin. E eu já vou mostrar para vocês algumas evidências disso. Eu quero que você preste atenção nesse ponto. A gente já fez algumas análises, mas a gente tem que prestar atenção em alguns pontos para alguma possível queda do Bitcoin. É possível, Douglas, a gente ter alguma queda do Bitcoin? Sim, é possível, tá? Porque,
como eu falo para vocês e sempre vou falar, para o mercado subir, ele dá uma porrada para cima, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter uma oportunidade antes. Então, seria totalmente bonito do mercado ele dar uma agulhada bem rapidinha para baixo aqui e dar uma oportunidade de compra para algumas pessoas. E aí daria sim uma oportunidade e o combustível necessário para o Bitcoin subir e buscar seus valores aí acima, rompendo esse topo que a gente está há tanto tempo aí, há tantos dias nesse lenga-lenga que não se decide para onde vai. E outra coisa muito importante depois, vamos lá, depois a gente pegou esse topo aqui, a gente rompeu e logo depois desrompeu. Isso aqui, tá, gente? Quando a gente tem um desrompimento assim, que ele acha que vai passar, mas não passa, quando a gente tem uma recusa dessa forma, geralmente quando realmente é para acabar com a tendência, a gente tem o quê? Uma recusa muito forte, uma recusa que leva o preço lá para baixo, que derruba o preço de uma vez. E não foi o que aconteceu nesse momento, tá? A gente teve simplesmente um suporte segurando o preço. E a gente tem um suporte muito importante segurando essa região do preço aqui. Ou seja, a gente tem interesses atuais, no momento atual, protegendo o Bitcoin de cair, tá? Ele não quer deixar o mercado cair. E se cair, vai ser uma bela oportunidade de compra para alguns, como a gente está vendo. Liquidações acontecendo, algumas agulhadas dando para baixo, quer ver? Se a gente for no gráfico de uma hora, olha só, tá? Algumas oportunidades que o mercado deu e que foram muito bem aproveitadas. Então você pode ver o seguinte, essa agulhada aqui, a gente consegue ver, a gente tem flash crash rápido aqui, 2 flash crashes, não sei como é que fala assim em plural, mas você tem 2 oportunidades aqui que realmente foram muito bem aproveitadas, né? Porque essa sombra aqui indica que o preço veio até embaixo e logo depois ele recuperou, ou seja, em menos de uma hora, que é o candle daqui, ele conseguiu recuperar todo o poder de venda que ele tinha, indicando pra gente uma virada na força. E a gente tem força compradora ainda no mercado e a gente vai ver isso melhor no RSI. Mas antes de entrar pro RSI, você tem que entender o seguinte, tá? Vamos entrar em um assunto muito importante aqui, que é o termo do Google Trends do Bitcoin. Isso aqui é basicamente a tendência do Bitcoin no Google. A gente sabe que quando o mercado de criptomoedas está pocando de alta, todo mundo procura o Bitcoin. E é aí que a gente tem realmente aquele período de euforia, o mercado todo entrando gente, vendendo casa, vendendo avó, anunciando a velhinha na OLX para vender, para ganhar dinheiro, para botar em Bitcoin. É aí que a gente vê o ciclo bombando aí, a euforia comendo solta. E a gente consegue ver um reflexo disso aqui no Google Trends. Então, olha só, muita atenção, tá? Na alta que a gente teve em 2017, prestem atenção como que o interesse chegou muito alto aqui em relação ao Bitcoin. Ou seja, muitas pessoas usando o Google para pesquisar sobre o Bitcoin, para entender o que é o Bitcoin, e às vezes nem para entender, o cara só quer comprar e não quer saber de outra coisa. E agora, tá? A gente teve no início do ano um primeiro ciclo, ali, a gente pode dizer um primeiro ciclo de alta muito forte, e depois ali de março, maio, abril, a gente teve uma queda no Bitcoin. A gente já sabe, passamos alguns meses aí lateralizando em queda e agora a gente está vendo o interesse do Bitcoin voltando para cima. Isso aqui pode ser um indicativo que a gente está realmente retomando a nossa tendência de alta que a gente estava tendo anteriormente. Então isso aqui é um ótimo indicativo que o mercado ainda não perdeu totalmente interesse no Bitcoin. Ou seja, tá? A gente pode estar começando, a gente pode estar precedendo um movimento muito grande no Bitcoin nos próximos dias. A gente sabe que o Plan B, ele falou pra gente ali, a gente tem um tweet dele falando que o Bitcoin em final de novembro acertaria $90 mil por unidade. Isso aqui é fantástico. Pode ser verdade, pode ser que aconteça, pode ser que não. Outubro eles passaram raspando, eles falaram 63 mil, mas acabou fechando em 60 mil, se eu não me engano. Então a gente tem uma margem de erro aí que também, pô, os caras não sabem prever o futuro. Mas a gente vai confirmar essa teoria deles no final desse mês, final de novembro, que eles dizem que o Bitcoin pode bater 90 mil. Então a gente tem o que, tá? De acordo com o Google Trends, aqui operando o Google Trends, a gente tem simplesmente um fator muito positivo que pode colaborar para essa alta do Bitcoin. A gente pode estar iniciando o movimento nesse exato momento que a gente vê esse gráfico aqui. Então isso aqui é uma prova, é uma evidência que a gente tem no momento que pode ajudar e fortalecer essa teoria aí dos $90 mil até o final de novembro, tá? Outra coisa muito importante aqui é que o prefeito de Nova York, que foi eleito, ele falou que vai receber os 3 primeiros salários em Bitcoin, tá? Então, assim, olha o que ele falou aqui, ó. Nova York sempre ele pensa grande. Eu vou aceitar meus 3 primeiros pagamentos em Bitcoin
quando eu virar esse mayor aqui, o prefeito, né? Nova York vai ser um centro de criptomoedas, uma indústria de criptomoedas. E, cara, assim, ele quer transformar Nova York em um centro de criptomoedas que ali seja uma referência no planeta todo, nos Estados Unidos, sobre criptomoedas. E a gente sabe que nesse mundo de cripto a gente tem um crescimento muito rápido, valorizações, as pessoas conseguem ganhar muito dinheiro. Então, com isso aí, você vê El Salvador, né, usando o lucro do Bitcoin para construir escolas. Cara, isso é sensacional. Você vê como é que a tecnologia e a valorização do mercado Bitcoin, a característica dele de deflação, isso tudo contribui para o crescimento do Bitcoin e para o país. Então a gente está vendo agora Nova York adotando isso aí e querendo desenvolver mais essa palavra de criptomoedas e Bitcoin. Isso é muito positivo para a gente, porque a palavra vai sendo cada vez mais espalhada pelo público, e a gente vê um belo reflexo disso aqui no gráfico, o que pode ajudar e muito, em dobro, essa questão que a gente fala do conhecimento da população sobre o Bitcoin, a pesquisa, a busca que pode levar e fortalecer a alta do nosso Bitcoin, tá? Agora a gente voltando aqui para o gráfico de curto prazo, olha só, tá? A gente tem a seguinte característica. Nesse exato momento, a gente pode corrigir a linha de tendência de alta que a gente fez ontem e pode caber certinho aqui. E nesse momento a gente tem o que, tá? No curto prazo a gente está tendo um triângulo aqui, você pode ver que isso aqui pode ser um triângulo, isso aqui pode ser um canal de alta também. Então a gente tem várias interpretações, mas no curtíssimo prazo, o que está acontecendo, tá? Ele formou 3 fundos aqui, e esses 3 fundos, simplesmente agora ele está perdendo essa linha de tendência, que é sim uma referência, porque ela foi muito bem desenhada nesses fundos aqui, foi muito bem respeitada, e agora que ele está perdendo essa região, pode ser um indicativo que a gente vai buscar alguns valores mais abaixo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente vai ver que no próximo gráfico aqui, a gente tem uma possível possibilidade de ter formado um fundinho duplo ali, um fundo triplo, para voltar a subir. Então assim, olha só, nesse exato momento, se a gente usar o RSI também para dar uma assistência para a gente, o que a gente tem, tá? A gente saiu, olhando rudemente, que a gente sabe que o mercado no gráfico de 1 hora é muito volátil, então a gente pode ter algumas conclusões aqui que podem não ser 100% verídicas, 100% certas por conta de ser um gráfico de curto prazo. Mas a gente está vendo que a gente estava em uma lateralidade, o gráfico estava e ele está ainda numa indefinição, mas agora ele está tendendo mais para baixo. Você vê que nas últimas horas ele ficou mais tempo abaixo da região 50 do RSI, indicando que a gente está em uma tendência de baixa no curto prazo, o que levou a gente a romper isso aqui para baixo. E a gente pode ver nas próximas horas aí o Bitcoin buscar um suporte em alguma região aqui para voltar a subir. Lembrando que se você olhar nesse panorama geral aqui, a gente ainda vai estar num range de lateralidade. Então a gente tem muitas possibilidades ainda de continuar nessa brincadeira. Esse triângulo aqui, por ser, tá, em um gráfico muito de curto prazo, que a gente considera o de 1 hora de curto prazo, pode ser que ele continue esse lenga-lenga até tomar uma indefinição. Eu acredito que seja para cima, tá? Mas por enquanto, aqui no curto prazo a gente tem alguns indícios que a gente pode buscar uns valores mais abaixo. E aí, agora, para a gente ver melhor isso aí, a gente vai para o gráfico de 4 horas. E no gráfico de 4 horas, olha só, tá? Isso aqui fica mais claro ainda, a lateralidade que a gente está tendo nesse momento. Simplesmente, ó, você vê que o mercado está totalmente de lado. Ou seja, tá? Não é porque ele está perdendo aqui que simplesmente a gente vai buscar zero. Porque ele ainda tem esse range de lateralidade que você pode marcar esse fundo aqui, esse ponto, como o mais usado, tá? Que foi usado aqui, foi usado aqui, foi usado aqui. Então você tem um fundo de referência aqui, um ponto de suporte para o preço que seria nos aproximadamente 59 mil e 60 mil dólares. Então você tem que ficar esperto nessa região, a gente já falou sobre isso. E o outro ponto que você tem que ficar esperto também seria mais abaixo nos 58 mil, e seria mais ou menos aqui. Depois a gente poderia descer para esse fundo aqui nos 54 mil. Então a gente tem alguns pontos muito importantes para a gente ficar de olho e uma ótima oportunidade para você fazer compra. Agora, tá? Até onde a gente pode descer para a gente realmente ficar esperto, e se a gente não pode descartar uma possibilidade do Bitcoin simplesmente cair e acabou o ciclo, a gente tem que sim pensar que isso pode acontecer, tá? Esse mercado é arriscado e a gente, infelizmente, a gente tem que botar o nosso dinheiro à risca. A gente, por mais que seja muito volátil, a gente bota o nosso patrimônio em risco aqui, acreditando nessa tendência, mas no longo prazo sempre
tende a vencer no Bitcoin. Isso é importante que você entenda, tá? Então isso aqui é um método de proteção, mas ao mesmo tempo ele é muito arriscado e você tem que entender isso. A partir desse momento, então, você tem alguns pontos de suporte, como 59 mil, 60 mil, 58 mil e o último fundo aqui, você pode botar aqui nos 55 mil, que seria o suporte máximo se a gente tivesse alguma queda, tá? Mas eu quero deixar bem claro que em uma tendência de alta, como a gente está tendo, é muito normal o preço se segurar depois de uma alta para não deixar o preço descer mais. Então, por um último momento, a gente pode buscar algum desses 3 suportes aqui para fazer uma última oportunidade de entrada e logo depois surgir com uma alta muito forte e bizarra no mercado aí levando a gente para cima. Então vocês têm que entender que o mercado realmente ele precisa de um ar, ele precisa pegar fôlego para continuar a sua alta, ele não consegue fazer alta infinita, porque muitas pessoas que não entraram no mercado, eles vão procurar uma oportunidade para entrar, que seria nesse momento. Então você vê que nesse ponto aqui, a gente pode estar tendo uma acumulação para a gente continuar a nossa tendência de alta. Que seria acumulação, né? Acumulação seria simplesmente aproveitar, as pessoas aproveitarem essa lateralidade para fazer compras. Então você vai acumulando, você compra, guarda, compra, guarda, compra, guarda. Isso aí é um processo de acumulação. Ou seja, né, você está comprando, aproveitando essa lateralidade para fazer umas compras muito boas, né? Então você está acreditando na tendência, a gente ainda está com totalmente bullish no mercado, apesar, tá, dessa lateralidade e que muitas pessoas estão desesperadas, mas não tem motivo para isso, tá? Ou seja, se a gente usar a Fibonacci aqui como nosso último recurso, veremos que a gente tem pontos importantes. E o principal ponto, eu sempre vou falar isso aqui para vocês, é os 38% de Fibonacci. Esse aqui é o nosso valor de referência se o Bitcoin tiver qualquer queda a partir dessa alta toda que ele teve. O mais interessante, o fundo máximo dele seria justamente nos 50 mil para ele buscar um novo suporte para continuar subindo. Ou seja, a gente tem uma probabilidade, mesmo que seja de 20%, 30%, do preço simplesmente depois dessa lateralidade dar uma pernada para baixo, buscar 59 mil, 58 mil, 55 mil, não faz mal, tá? Isso aqui, geralmente, quando a gente tem uma queda dessa, ela é muito bem aproveitada, porque a gente tem que entender a tendência que a gente está nesse momento. Se a gente está em tendência de alta, a tendência é continuar a alta. Então, qualquer oportunidade de queda que a gente tenha no mercado, as pessoas vão aproveitar. E esse aqui é o intuito dessas pequenas e últimas oportunidades. A gente vê umas liquidações rápidas, mas que já em questões de minutos, horas, o preço já está 100% recuperado, esperando para voltar a subir. Então, muita paciência, sem desespero nesse momento. A gente tem que entender a tendência do Bitcoin. Esse processo de lateralidade é totalmente plausível e entendível, porque o mercado depois você pode ver, tá? Qualquer porrada que o mercado der, qualquer porrada que as altcoins derem, vai chegar uma hora que ela vai lateralizar. Ela corrige, você vê, tá? O primeiro processo é a correção dessa alta, ele corrige consideravelmente e depois começa um processo de acumulação ou distribuição. No caso do Bitcoin, a gente pode estar vendo simplesmente um processo de acumulação para o preço voltar a subir, juntando todos esses dados que a gente tem disponível aqui no mercado, contribuindo e sim para a gente buscar os 90 mil dólares por Bitcoin até o final do mês. Então a gente vai ficar sempre de olho, então te peço inscrição para você acompanhar junto comigo aqui a nossa análise, o mercado, acompanhar bem de pertinho, e o seu like se esse conteúdo realmente foi útil para você, se você está aprendendo coisa muito importante, que você tem que saber lidar nesse mercado, se comportar desse mercado de uma forma inteligente para não perder dinheiro e não vacilar. Então aqui você faz isso. E muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tamo junto. Forte abraço para todo mundo.